mais uma mensagem de fé, uma palavra poderosa a seu favor, para nutrir a sua alma, trazendo a você um alimento espiritual, pois o grande Criador tem dado um sustento divino para todos nós, e estamos agradecidos por este alimento que Ele nos tem proporcionado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó capítulo 42, versículo 10. Já se chegam os tempos de prova, virá breve o nosso Salvador, pois o homem em pleno pecado só despreza o amor do Senhor, pois o homem em pleno pecado só despreza o amor do Senhor. E se tudo na terra perece, diz que Cristo já vem a buscar a sua igreja que está anelando e orando a Deus sem cessar. A sua igreja que está anelando e orando a Deus sem cessar. Quando o homem não achar refúgio, clamará e buscará ao Senhor, mas então já será muito tarde para ir-se com Ele morar. Mas então já será muito tarde para ir-se com Ele morar. Porém tu que és guardado por Cristo, nas nuvens por certo verás, quando vier com grande poder e glória, a sua igreja divina buscar. Quando vier com grande poder e glória, a sua igreja divina buscar. O meu servo Jó orará por vós, porque devera a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que é reto. Como meu servo Jó. Meu amado, nós estamos certos de que o que Deus tem para um homem, para realizar um ministério,
Deus realiza aquele ministério no homem de qualquer maneira, não importa o que suceda, porque Deus não se frustra quando Ele tem que realizar algo. A vida de Jó, a maioria conhece. Um Jó rico, cheio de ovelhas, cheio de camelos, de bois, de jumentas. Jó, um homem próspero. Mas um dia, Satanás, ele estava desejoso de ver Jó blasfemar do Criador. E Deus tinha confiança em Jó. A gente dá para parar aqui e perguntar: Deus tem confiança em mim? Deus tem confiança em você? Deus confiou em Jó ao ponto de dizer a Satanás: toca em tudo que ele tem, só não toca na sua vida. Oh, meu amado, como Deus pode confiar num homem assim? Porque Deus sabia que Jó não iria decepcioná-lo. Deus é onisciente. Quando Deus fala, aquilo tem que acontecer. E Jó pôde alcançar esta vitória de ser reto, de ser justo e de ser temente a Deus. São virtudes que não é qualquer pessoa que as tem. Sincero, temente e que se desviava do mal. Olha para você ver. Sincero, reto e temente e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. As qualidades de um homem de Deus. Quando Deus pode confiar neste homem. Bom, todos os homens são pecadores. Tem aqueles que Deus confia. E o que Deus confia, não adianta você criticar daquele homem. Deus confia nele. Você pode não confiar, eu posso não confiar, mas Deus confia naquele homem. E ele confiava em Jó porque ele sabia. Ele mesmo deu testemunho de Jó. Jó é um homem sincero, um homem reto, um homem temente. Como que cada um de nós precisamos chegar, meus ouvintes, a este ponto tão maravilhoso. Reto, sincero e temente a Deus. E desviar do mal, porque se você for reto, for sincero, temente a Deus e não desvia do mal, o mal vai te pegar. Agora não é porque eu sou reto, sincero, temente a Deus, que eu fico misturado com o mal. Não, tem que desviar-se do mal. Cada filho de Deus tem que desviar-se do mal. E Jó foi esse tipo de crente que é de admirar. Um crente desse jeito. Dá gosto ver um crente assim. Um crente que Deus pode confiar nele. Que Deus pode falar através dele. Que Deus pode olhar através dele. Que Deus pode pregar através dele. Então, mas é um homem, não importa. Deus confiou em Jó. Se Deus confiou em Jó, olha, ele confiou em Jó ao ponto de soltar Satanás em cima de Jó.
Que a maioria de nós hoje queremos ser crente assim. Se o Senhor me der um carro novo, me der prosperidade, se o Senhor me der uma fazenda, se o Senhor me der um emprego bom, um bom salário, uma boa esposa, a esposa diz um bom marido, então eu vou servir o Senhor. Não, aqui com Jó tudo foi diferente. Deus olhou nele e diz: você é rico, você tem de tudo, você tem filhos maravilhosos, você tem filhas formosas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Deus olhou e disse: isso é muito maravilhoso, mas tem uma coisa, Jó, agora eu vou soltar Satanás em cima de você, para me mostrar para Satanás que quem é filho meu, que um filho meu não faz negocinho comigo, filho meu me honra, me ama, é temente a mim, é reto, é sincero, mesmo não tendo nada. Porque tem gente que quer ser sincera a Deus tendo as coisas. Não, Jó tinha. Aí para provar para Satanás, porque Satanás diz: mas também tu dá tudo para ele, por isso que ele é reto, por isso que ele é sincero, por isso que ele é temente. Tu dás tudo para ele, tira o que ele tem. Aí Deus falou para Satanás: tira, vai lá e tira. Só não mexa na vida dele, tira o que ele tem. E você sabe, a vida de Jó foi uma vida dolorosa. Nenhum de nós queremos ter aquele sofrimento de Jó, porque Jó ficou na Bíblia como um exemplo de sofrimento, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro eleito, de um verdadeiro filho de Deus, que pode ter tudo, pode perder tudo, e ele permanece honesto, sincero, temente até o fim. Isto que é o verdadeiro crente. Eu gosto de olhar por estas coisas, porque, meu ouvinte, o que mais empolga a minha vida é ver uma pessoa reta de coração, sincera, uma pessoa honesta, no meio de tanta desonestidade, de tanto crente fazendo negócio errado e chamando a si mesmo de filho de Deus. Eu gosto de ver aquele crente verdadeiro. Ele não possui quase nada, mas também não tem problema com ninguém. Ele sabe controlar sua própria vida, ele tem moral. Moral não é dom de Deus. Moral é você quem cria, você quem o faz. É você quem luta para ser moral, para ter moral. É você quem tem que lutar pelo seu nome, por saber meu nome vale o quanto eu valho. O meu nome tem valor, valia o quanto eu tenho valia. Porque quando o homem perde o nome, ele perdeu tudo, porque a única coisa no homem é o nome. É o nome que vale no homem. Se ele perde o nome, ele perde o crédito. Ele perde o nome, ele perdeu o caráter. Mas como as pessoas hoje não estão zelando do nome, elas estão deixando isso de lado. Elas querem viver. Não, vamos viver, não importa que maneira, elas querem viver. Mas Deus gosta muito de usar um homem com caráter. Uma mulher com caráter para ser uma mãe, não para ser uma pastora. Deus não usa para ser uma pastora. Deus usa para ser uma mãe. A Bíblia diz que ela salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer na fé com modéstia e bom senso. Que dá à luz filho e não permanecer na fé, na modéstia, que é vestir honestamente, decentemente e simples. E o bom senso, que é dentro daquilo que é o bom senso. Você não vem me chamar uma que vai na praia que está usando tudo de bom senso. Isso não é o bom senso. Certo? Você vai ter que notar isso. Agora, Jó era um homem temente a Deus. Um homem sincero.
um homem reto. Satanás não gosta desse tipo de homem. Satanás não gosta desse tipo de lar. Satanás não gosta desse tipo de casal. Satanás não gosta desse tipo de filhos. Que é reto, que é honesto, que é sincero, que é temente a Deus. Satanás não gosta. Ele fica com a vontade de destruir esse lar, destruir esse homem, destruir esta mulher, destruir esses filhos. E é o que Satanás está fazendo nesta era. Ele está trabalhando, destruindo a moral das pessoas, desfazendo o principal que a pessoa tem e destruindo as famílias. E porque ele sabe que destruindo as famílias, ele está destruindo tudo. Porque a família é uma célula. E quando se destrói, está se destruindo tudo. Destrói o lar. Destrói toda a família. Um casal que luta por viver honestamente, Deus o honrará. Mesmo com lutas, com problemas, com dificuldades, não com infidelidade, mas com dificuldade, com lutas, com alguma angústia, com algum problema, com alguma dor, com alguma incompatibilidade de gênio, pode lutar, Deus te honrará. Por isto, pelo que você faz, como Deus gosta da pessoa que luta e que é sincera, que é reta e que é temente a Ele. Agora você sabe, quando Jó perdeu tudo, ele perdeu as ovelhas, ele perdeu os camelos, ele perdeu os bois, ele perdeu as jumentas, ele perdeu tudo, perdeu os filhos. Então estava quase tudo acabado. Só ficou sua mulher. E aquela mulher, Deus ainda ia usá-la no final para que Jó pudesse ter seus filhos. A Bíblia não diz nada da mulher de Jó, como a Bíblia não diz nada da mulher de Ló. O que se tem que entender é isso. A Bíblia, o que fala da mulher de Ló, diz: olhai para a mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás, ela tinha muita coisa que aprendia dentro de Sodoma. Tem muita mulher de Ló hoje. Tem muita coisa que aprende no mundo. As novelas, as coisas más, as roupas vergonhosas. Isso tudo prende as mulheres de Ló do século XX. Mas logo você vai encontrar também a mulher de Jó. Ló era um justo, maravilhoso. Jó era um temente a Deus, reto, um homem abençoado. Que coisa tremenda, né? E os dois tiveram mulher com cada natureza que só Deus para dar um jeito. Aquela de Ló olhou para trás, desobedeceu a mensagem do anjo, virou uma estátua de sal, olhou para trás. Enquanto que a mulher de Jó ficou com Jó e dizia para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Ela não podia dormir mais com ele, não podia ter suas relações normais. Tudo era diferente. Por quê? Porque Jó estava agora cheio de feridas, de chagas. E meu ouvinte, nós sabemos que até aquilo bichava, e ele rapava aqueles bichos com um caco de telha e revolvia na cinza. Mas era um homem que ainda levantava quando a mulher dizia: amaldiçoa o seu Deus e morra. Ela queria se ver livre dele. E ele ainda respondia para ela: mulher, tu falas como uma louca. Ele sabia que ela não estava na mente certa. Uma mulher que amaldiçoa a Deus por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da angústia, por causa da doença do marido. Ela não está na mente certa. Jó a chamou de louca.
Tu falas como a louca. Nós temos recebido todo o bem de Deus, porque agora você está preocupada com estas coisas. Oh, filhos de Deus, como nós devemos entender as etapas da vida cristã. Tem uma hora muito boa, e quando tem um evangelho que prega para você que é só o céu aqui na terra, esse evangelho é falso. Jesus nunca pregou esse evangelho. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse: no mundo vocês vão só ter riqueza, coisa boa. Falou em me seguir, meus discípulos, vocês não vão ter problema. Não, Jesus nunca disse isso. Jesus era o verdadeiro pregador, que hoje está difícil encontrar um pregador desse. Os pregadores estão dizendo: você vem servir a Jesus e Ele vai te dar carro novo, Ele vai te dar casa, Ele vai te dar... Ah, meu Deus do céu. Venha servir a Jesus, você não vai ficar doente. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Jesus não pregou esse evangelho. O evangelho de Jesus foi o evangelho: vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter problemas, vão ter aflições, vão sofrer. Mas tende bom ânimo, sê temente, eu venci o mundo. Então, meu amado, agora Deus tomou aquela mulher, a mesma mulher que dizia: amaldiçoe seu Deus e morra. A Bíblia não fala mais nada sobre ela, mas a Bíblia diz que no final, porque temos que falar o que a Bíblia fala, a Bíblia não diz que Jó teve uma outra mulher. A Bíblia diz que no final Jó teve novamente seus filhos. Perfeitamente, você vai em Jó capítulo 42 e você vai notar isso, que Deus deu tudo de volta para Jó e Deus abençoou Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó estava num cativeiro terrível, tremendo, perdendo fazenda, perdendo amigos, perdendo tudo. A própria esposa dizendo: amaldiçoe seu Deus e morra. Daqui a pouco Deus pega e fala com Jó, fortalece Jó. Jó começa a orar pelos seus amigos. Você tem que orar pelos seus amigos. Você tem que orar por quem te critica. Você tem que orar por quem te prejudica. Orai por eles e não persegui-los. Ore por eles. Se diz que você é um falso profeta, então, ore por eles. Isso daí a gente escuta muito. Não importa o que dizem de mim, o que interessa é se essa mensagem que prego é de falso profeta. Você já pensou bem as outras que não corrige, que não faz nada? Já é para lá da besta. E eles não estão percebendo. Então eu prefiro ficar com esta mensagem que me ensina a Bíblia, que revela, que mostra a coisa certa, que tem a palavra em seu dia. Eu prefiro esta mensagem, não importando como que me tratam, a maneira que me tratam, o que dizem de mim, porque eu creio na palavra. Então Jó é provável, porque a Bíblia não registra outra coisa. Alguém pode formar uma história, mas a Bíblia não registra outra coisa, senão Jó ainda teve seus filhos novamente. Ele teve os seus bois novamente. Teve seus camelos, teve suas jumentas, tudo novamente. E Deus também deu para ele 7 filhos e 3 filhas no final da vida. No final da vida, Deus deu para ele tudo de volta. Meu irmão, minha irmã, você pode estar lutando agora, talvez até perdendo muita coisa que você não queria perder. Jó também não queria perder riqueza. Jó não queria perder saúde. Jó não queria perder filhos. Ele não queria. E ele ficou ainda com uma mulher espizinhando. Uma mulher sobre ele, com aquela luta tremenda: amaldiçoa seu Deus e morra. E ele permaneceu firme e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Um homem de fé, um homem temente a Deus. Isto que é cristianismo. Isto que é cristianismo, meu ouvinte. Um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus,
reto, puro de coração, porque Deus está ali. Deus confiou em Jó. Deus confiou em Jó. Ele pode confiar em você. Deus não confiou nos amigos de Jó. Deus falou para os amigos de Jó, quando eles queriam oferecer um holocausto a Deus, Deus falou para eles: não, vocês vão lá e fala para Jó orar por vocês, porque de vocês eu não recebo oração, eu não respondo suas orações, mas de Jó eu vou responder. Oh, que coisa gloriosa! Olha aqui: o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Jó capítulo 42, verso 8. O meu servo Jó orará por vós, o meu servo sofredor, o meu servo que perdeu a riqueza, o meu servo que perdeu filhos e filhas, o meu servo que tem uma esposa terrível, dura de gênio, meu servo que tinha uma esposa que mandava até me amaldiçoar. É Ele mesmo que vai orar por vocês. Foi Ele que sofreu e vocês o criticaram pelo sofrimento, porque vocês pensaram que uma vida cristã não tem sofrimento, tem que ter o céu na terra, tem que ter carro novo, tem que ter casa nova, só porque é um filho de Deus. Não, tem filhos de Deus sofrendo, tem filhos de Deus doentes, tem filhos de Deus com problema, porque é nesta terra, no mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo veio aqui. O jumentinho foi emprestado, tudo foi emprestado, tudo era emprestado, nada era dele, tudo era emprestado. E hoje nós queremos ter de tudo, quando Ele mesmo, que é Deus encarnado, não tinha de tudo, tudo era emprestado. Senhor, depois que o Senhor virou o cativeiro de Jó, foi maravilhoso, tudo voltou para Ele. Mas a marca ficou, Senhor. A marca de perder os filhos, de perder as filhas, ficou. Mas o Senhor virou o cativeiro dele, porque deu novamente 7 filhos, 3 filhas, deu jumentos, deu bois, deu ovelhas, tudo para ele novamente. Obrigado, Senhor, porque cada crente que me ouve nesta hora deve sentir a mesma coisa, Senhor, que o Senhor é quem está dando tudo para nós. Nós não temos nada de nós mesmos, mas nós estamos recebendo tudo do Senhor, estamos alcançando tudo do Senhor. Para isto, eu tenho, Senhor, como canta louvando ao Senhor Osés de Paula, para isto, eu tenho, Jesus. Ó Deus, dê saúde, dê a tua bênção a estas preciosas vidas, Senhor, que carece de ti, que precisa da sua misericórdia. Conceda-lhes vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Quando o mar desta vida a mim quer tragar, para isto eu tenho Jesus. Quando lutas aqui querem me sossobrar, para isto eu tenho Jesus. Para isto eu tenho Jesus, que velando por mim sempre está, caminhando ao Calvário, carregando a cruz. Para isto eu tenho Jesus.
É isso daí, meu ouvinte. Para isto eu tenho Jesus. Se você não o tem, procure-o agora. É bom você ter Jesus. Tenha Jesus. Tenha Ele na vida. Tenha Ele na sua alma. Deixe Ele atuar em você. É maravilhoso ter o próprio Senhor em nosso viver. Deus continue te abençoando. Bom, meu ouvinte, nós avisamos também que temos nossos cultos de adoração a Deus ali no tabernáculo, onde adoramos ao Senhor. Estamos ali engrandecendo o nosso Deus, todas as terças e quintas, 8 da noite. Sábado, às 7 da noite, e domingo, estamos ali também, adorando ao Senhor às 18h30. Eu convido você para estar ali conosco, adorando ao Criador. É bom estar com o Senhor, é bom estar com a sua palavra, que é vida e que é paz. Tendo esta palavra, a gente tem tudo o que precisa das mãos do Senhor. Olha, você pode ligar para nós também no 724-3334 e receber livros gratuitamente. Estamos oferecendo para vocês livros gratuitamente. Ligue 724-3334. E quem liga pela primeira vez ganha também uma fita cassete. Fazemos o possível de te instruir segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus nos orienta. Não podemos ensinar fora das Escrituras, porque a meta do cristão é a palavra de Deus, que está em primeiro lugar. Por isso eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira especial. Vamos prosseguindo com muita fé em nosso Deus.